O que vampiros têm a ver com criptozoologia, ou seja, o estudo dos animais que não tem comprovação científica ou que não são conhecidos? Pois é isso que nós vamos ver hoje em mais um episódio de Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, pessoal, criptozoologia ainda é um tema que nós não tínhamos tratado aqui nessa playlist, né? E eu resolvi misturar isso com vampiros. O que uma coisa tem a ver com a outra? Pior é que tem a ver sim, e é sobre isso que nós vamos ver hoje, inclusive. Bom, o Abraham Stoker, também chamado de Bram Stoker, né, não foi ele que inventou os vampiros, não, gente. Nem esse Drácula de 1931, aqui dos mais antigos, não foi ele, não. Muito antes do livro Drácula que ele escreveu, essas entidades tristes que capturam e iniciam seu número bebendo sangue contaminado, né, eram conhecidas no mundo antigo todo. Quando Alexandre o Grande, por exemplo, ele entrou na Babilônia, os vampiros já estavam consolidados na mente dos antigos persas. Então o sangue humano já havia se tornado uma mercadoria na antiga Jericó, por exemplo. Secado em pó, o sangue humano era um remédio, entre aspas, né? E uma iguaria entre a elite real do mundo antigo. A Mesopotâmia tinha histórias envolvendo demônios bebedores de sangue que remontam à antiguidade. Os persas conheciam bem esses monstros. Vampiros tentando beber sangue de homens são retratados em cacos de cerâmica que foram escavados. Então, tem muita coisa por aí, né, gente? Então, o conceito de seres que se alimentam de sangue humano ou vitalidade atravessa inúmeras culturas e épocas, se manifestando em diversas formas mitológicas e religiosas. Então, nós vamos explorar aqui algumas dessas entidades, várias, algumas vocês nunca ouviram falar, inclusive, e algumas deidades também, que são relacionadas ao vampirismo, e também vamos relacionar isso depois a esse tema que é a criptozoologia. Bom, então vamos falar da primeira dessas entidades, ou demoníacas, ou vampirescas, que é esta aqui. O que é isso, Paulo? Pois é, Lamashtu. Lamashtu, essa aqui é a figura como aparece nos games, né? Lamashtu é uma figura demoníaca na mitologia mesopotâmica, especialmente temida pelas mulheres grávidas e mães. Conhecida por atacar mulheres grávidas e crianças, sugando seu sangue, causando doenças, é descrita como um demônio feminino com atributos monstruosos que causava terror na antiga sociedade da Mesopotâmia. Corpo peludo, ou às vezes cabeça de leoa, presas, orelhas de burro, garras longas, pés de aves, garras afiadas. Além de sugar o sangue, ela também causava doenças e disseminava pragas. Mulheres grávidas e crianças pequenas eram suas principais vítimas, mas também se acreditava que Lamashtu podia atacar qualquer pessoa trazendo pesadelos e doenças. Então essa é a versão que aparece nos games, né? Que o pessoal adora essas mitologias. Mas tem uma outra versão que é esta aqui, que eu não sei quem gosta de filmes de terror talvez lembre que isto aqui aparece num filme da série do Exorcista, no caso O Devoto, né, Believer. Para quem viu o Exorcista Believer, o Exorcista Devoto, né, deve lembrar dessa Lamashtu, que é também a mesma figura que nós estamos falando. Então, ela é frequentemente mencionada como filha do deus Anu, que é o deus do céu na Mesopotâmia. Apesar de sua origem divina, ela é considerada uma entidade demoníaca e malévola. Ela não apenas atacava fisicamente, mas também espiritualmente. Sua presença era uma ameaça constante e necessitava de medidas preventivas rigorosas. Que tipo de medidas naquele caso? Bom,
O próprio filme do Exorcista mostra uma dessas medidas para quem assistiu qualquer um deles, que é esta medida aqui. O que é isso? Vocês lembram daquela figura que aparece no início do filme do Exorcista, né, naquela escavação arqueológica? É isto aqui. Isto aqui é um amuleto de Pazuzu. Para se proteger de Lamashtu, as pessoas usavam amuletos e talismãs. Um dos mais famosos é esse aí, o amuleto de Pazuzu, rei dos demônios do vento, que era invocado para afastar Lamashtu. Pazuzu, apesar de ser um demônio, era considerado um mal menor necessário para combater a ameaça maior de Lamashtu. Os rituais incluíam orações e encantamentos específicos para afastar Lamashtu. Estes eram realizados por sacerdotes e envolviam a recitação de textos sagrados e a realização de cerimônias purificadoras. Figuras e placas com a imagem de Lamashtu eram usadas como talismãs para exorcizar e proteger contra ela. Essas representações também serviam como uma forma de controlar o medo ao capturar a imagem do demônio. Lamashtu simboliza os perigos e os medos associados à gravidez e à infância. Embora seja uma criatura mitológica, alguns estudiosos da criptozoologia especulam que a lenda de Lamashtu possa ter se originado da observação de animais desconhecidos. Morcegos vampiros, por exemplo, podem ter inspirado a crença em uma criatura que se alimentava do sangue de pessoas. E por isso, como ele tinha a ver com criança, não é à toa que toda a história do filme O Exorcista se passa por uma criança. Entenderam a conexão ali? Então, vamos lá. Segundo tipo são Lâmia e Empussa, que é da mitologia grega. Gente, tá? Vamos começar aqui mostrando uma fotinho da Lâmia. Na mitologia grega, as Lâmias e Empussa são figuras associadas ao vampirismo. Lâmia originalmente era uma bela rainha da Líbia que foi transformada em um demônio pela deusa Hera e era conhecida por sugar o sangue das crianças. Então essa aqui está na figura é a Lâmia. E a Empussa? A Empussa é assim, mais ou menos. Empussa, serva da deusa Hécate, podia mudar de forma e era conhecida por se alimentar de sangue humano. Então a Lâmia e a Empussa são frequentemente consideradas precursoras das figuras modernas de vampiros. Elas compartilham características como a necessidade de se alimentar de sangue, a capacidade de se transformar e a associação com a noite e a morte. No entanto, é importante lembrar que essas criaturas também possuem características únicas e simbolismos próprios da mitologia grega. Ok, vamos para mais uma. Quem é esta? Opa! Que é da mitologia celta, gente. Morrigan, a deusa da guerra e da morte, que era frequentemente associada à necromancia e à bebida de sangue em rituais. Morrigan incorpora diversos aspectos relacionados à vida, morte, renascimento, simbolizando a natureza cíclica da existência. É uma deusa da mitologia celta, presente nas lendas dos povos gaélicos, particularmente na Irlanda. Seu nome pode ser traduzido como Grande Rainha ou Rainha Fantasma, refletindo sua associação com a soberania, a guerra e o mundo dos mortos. Morrigan é frequentemente descrita como uma tríade de deusas, conhecidas como as Três Morrigan. Então, as três figuras que compõem essa tríade são Bab, Masha e Nemen, cada uma com aspectos específicos da guerra e da morte. Algumas tradições, em algumas delas, ela também é associada a outras deusas como Anu e Danu. Então Morrigan tem a habilidade de mudar de forma, assumindo a aparência de uma mulher jovem e bela, uma velha feia ou um corvo, símbolo de morte e profecia. E por isso que o corvo foi parar nos filmes de terror modernos, E tudo isso por causa dessa conexão céltica do animal. Morrigan é conhecida por seu papel nas batalhas, onde aparece para inspirar terror e caos, muitas vezes se alimentando da energia dos guerreiros mortos no campo de batalha. É associada à necromancia, usando sua habilidade de comunicação com os mortos para obter conhecimento e poder. Isso é necromancia, gente, Essa comunicação com os mortos.
Representando tanto a destruição quanto a fertilidade, Morrigan é uma deusa paradoxal que simboliza a natureza cíclica da vida e da morte. É uma figura de transformação e renovação. E também é associada à bebida de sangue em rituais, similar à necessidade dos vampiros clássicos de consumir sangue humano para sustento e poder. Assim como os vampiros clássicos que podem se transformar em morcegos ou lobos, Morrigan possui habilidades de transformação, assumindo a forma de um corvo ou outras figuras. Representa a dualidade da guerra e da fertilidade. Enquanto os vampiros clássicos são frequentemente símbolos de predadores noturnos e da sedução mortal. Mas tem um tipo de figura que realmente tem a ver com aquela imagem clássica dos vampiros que acabaram parando na literatura e depois foram para o cinema. São essas figuras aqui. Strigoi, do folclore romeno. Os Strigoi são uma espécie de mortos-vivos que retornam do mundo dos mortos para beber o sangue dos vivos. Esses seres mitológicos compartilham muitas características com os vampiros modernos, sendo considerados um dos arquétipos mais influentes na construção do vampiro clássico. Os Strigoi têm suas raízes profundas no folclore romeno e são frequentemente mencionados nas tradições rurais da Transilvânia e outras regiões da Romênia. Eles são parte de uma rica tradição oral que inclui histórias de seres sobrenaturais que retornam dos mortos para aterrorizar os vivos. Acreditava-se que pessoas que levaram vidas particularmente ímpias, que cometeram suicídio ou que foram vítimas de maldições, poderiam se tornar Strigoi após a morte. Tanto que há duas categorias principais de Strigoi, os Strigoi Vi e os Strigoi Morti. Os Strigoi Vi são humanos vivos, com habilidades sobrenaturais, com a capacidade de transformar em animais e comunicar com os mortos. E eles podem se tornar Strigoi mortos após a morte, obviamente. Os Strigoi morti são cadáveres reanimados, que retornam dos mortos para assombrar os vivos, se alimentando de seu sangue. Os Strigoi morti são descritos como cadáveres reanimados, com a pele pálida, olhos vermelhos e dentes afiados. Eles mantêm uma aparência similar à de quando estavam vivos, mas com características marcantes de decomposição. Eles têm a habilidade de se transformar em vários animais, como lobos, gatos e morcegos, facilitando sua capacidade de caçar suas vítimas. Os Strigoi retornam dos mortos com uma necessidade insaciável de sangue humano que eles sugam de suas vítimas para sustentar sua existência. Como os vampiros clássicos, os Strigoi são ativos principalmente à noite, saindo de seus túmulos para buscar sangue. Além disso, são conhecidos por causar terror psicológico, assombrando as casas de suas vítimas e causando pesadelos. Tudo que a gente vê nos livros e filmes sobre vampiros, de certa forma. A capacidade de se transformar em animais permite que os Strigoi se escondam e se movam furtivamente, dificultando sua detecção e captura. Eles possuem força sobre-humana, tornando-os adversários formidáveis. Alguns Strigoi têm habilidades de necromancia, podendo controlar outros mortos-vivos ou se comunicar com eles, coisa que a gente vê também nos filmes do Drácula, né, gente? Vamos dar uma outra figura dos Strigoi aqui para vocês. Aqui uma outra. As comunidades romenas empregavam diversos métodos para se proteger dos Strigoi, incluindo o uso de alho, crucifixos, água benta e amuletos sagrados. Isso não foi parar no livro do Bram Stoker por acaso. Para evitar que os mortos se tornassem Strigoi, os cadáveres eram enterrados com precauções especiais, como colocar uma moeda na boca ou cravar uma estaca no coração. Em casos extremos, os corpos eram exumados e destruídos, muitas vezes queimados para garantir que não voltassem à vida. Ambos, tanto os Strigoi quanto os vampiros clássicos, precisam de sangue humano para poderem sobreviver. E isso simboliza uma forma de parasitismo, predadorismo. A habilidade de se transformar em animais é uma característica comum a ambos também, tanto Strigoi quanto vampiros clássicos, permitindo-lhes caçar e se mover sem serem detectados. Ambos são vulneráveis a métodos específicos de proteção, como alho, estacas no coração e símbolos religiosos.
Enquanto os Strigoi são especificamente parte do folclore romeno, né, os vampiros clássicos foram popularizados na literatura e cinema ocidentais, ganhando características padronizadas ao longo do tempo. Os vampiros clássicos geralmente mantêm uma aparência sedutora, aristocrática, enquanto os Strigoi são mais frequentemente descritos como cadáveres reanimados em decomposição. Os métodos para lidar com os Strigoi são fortemente baseados em rituais folclóricos específicos da cultura romena, enquanto os vampiros clássicos têm uma gama mais ampla de fraquezas e métodos de destruição que foram padronizados, na verdade, pela ficção. Mas eles não existem só na Romênia, esse tipo de vampiro, né, gente? Existe também na China. Opa, o que é isso aqui? São o famoso Jiangshi da mitologia chinesa. O Jiangshi é o vampiro saltador. É uma criatura da mitologia chinesa. Esses mortos-vivos se movem saltando, se alimentam da força vital dos vivos, semelhante ao conceito ocidental de vampirismo, obviamente. Os Jiangshi são frequentemente representados com uma aparência pálida e garras afiadas. São associados a crenças sobre espíritos inquietos e práticas de necromancia também. Diversas causas podem levar à reanimação de um Jiangshi, incluindo rituais de necromancia, comunicação com os mortos, né? Morte violenta, enterro impróprio ou desejo de vingança do falecido, que pode levar a isso. Vários filmes de terror orientais usam esses conceitos aqui, inclusive, se vocês forem ver, né? Os Jiangshi podem variar em força e aparência, dependendo de quão recente foi sua morte. Os mais frescos parecem quase humanos, enquanto os mais antigos são mais decompostos e monstruosos. Uma pessoa pode se transformar em Jiangshi após a morte, especialmente se o corpo não for tratado adequadamente ou se for exposto a rituais de necromancia. Os Jiangshi são frequentemente descritos com pele pálida, quase cadavérica, olhos vidrados e garras afiadas. A rigidez de seus membros os obriga a se moverem aos saltos, por isso que eles são saltadores, né? Muitos Jiangshi são representados usando roupas tradicionais da dinastia Qin, que é uma marca registrada em sua iconografia. Devido à rigidez cadavérica, eles se movem de maneira peculiar, dando saltos para se deslocar. Isso contribui para serem descritos como vampiros saltadores, né? E eles se alimentam da força vital dos vivos, o famoso Qi ou Qi, né? Muitas vezes atacando pessoas durante a noite para drenar sua energia. Assim como os vampiros ocidentais, os Jiangshi são ativos principalmente à noite, retornando aos túmulos ou lugares escuros durante o dia. E diversos métodos são usados para proteger contra eles, assim como também dos vampiros romenos, né? Só que nesse caso inclui outras coisas, por exemplo, talismã de papel. São tiras de papel amarelado com caracteres chineses escritos em tinta vermelha que são colocadas na testa do Jiangshi para que ele seja imobilizado. Arroz glutinoso. Então, espalhar arroz glutinoso ao redor de portas e janelas também pode deter um Jiangshi. Espelhos. O Jiangshi tem medo dos próprios reflexos. E também sinos e sons. Sons altos, especialmente de sinos, podem paralisar temporariamente um Jiangshi. Perceberam algumas coisas da cultura, né, chinesa e também acaba influenciando a cultura japonesa aí, né? Bem interessante isso. Mas os filipinos também têm as suas criaturas que também são vampirescas, né, gente? E bem terríveis, né? Estamos falando dos Aswan. Os Aswan são criaturas metamorfas, ou seja, mudam de forma, né? Que assumem a forma de morcegos para atacar e beber o sangue das vítimas. Eles têm raízes profundas no folclore das Filipinas, são parte integral da mitologia e das crenças populares das ilhas, né? Suas histórias variam de região para região, mas o medo e a reverência por essas criaturas são universais em todo o arquipélago. São descritos como criaturas que podem viver entre os humanos, se disfarçando como pessoas comuns durante o dia e se revelando a sua verdadeira natureza à noite. Uma das características mais notáveis dos Aswan é sua capacidade de mudar de forma. Eles podem se transformar em vários animais, por exemplo, morcegos, cães, porcos e até mesmo pássaros. Durante o dia, os Aswan parecem humanos comuns, frequentemente vivendo em pequenas comunidades, interagindo com outras pessoas. À noite se transformam em animais para caçar suas vítimas. Sua forma animal pode variar em tamanho e aparência, mas sempre possui características ameaçadoras. Como morcegos,
Os Asuan possuem a habilidade de voar, permitindo-lhes se movimentar rapidamente e silenciosamente pela noite. Em sua forma de morcego, eles são dotados de força e agilidade sobre-humanas. Podem facilmente dominar suas vítimas e escapar de situações perigosas. Possuem uma visão noturna aguçada, permitindo-lhes enxergar perfeitamente no escuro e localizar suas presas com facilidade. Mais uma figura de um Asuan, né? Embora a maioria dos relatos descreva os Asuan como sugadores de sangue, alguns também se alimentam de carne humana, especialmente de fetos e crianças pequenas. Eles são conhecidos por usar o engano e a manipulação para atrair suas vítimas, aproveitando sua habilidade de se misturar com humanos durante o dia. Similar aos vampiros ocidentais, os Asuan são repelidos por alho e sal, que podem ser usados para afastá-los ou proteger residências. Óleos especiais e amuletos feitos de raízes e ervas também são usados para detectar e afastar os Asuan. Como criaturas noturnas, eles evitam a luz do dia, que enfraquece suas habilidades e acaba os tornando vulneráveis. Bom, dentro dessa mesma linha, né, que pode de alguma forma se assemelhar a isso, existe um monstro asteca que eu resolvi incluir aqui. O que é isso, Paulo? Esse aqui é o Cipactli, que era um monstro marinho gigante da mitologia asteca, que se alimentava de sangue e carne humana também. Esse ser monstruoso ele desempenha um papel significativo nos mitos de criação astecas, representando tanto o caos primordial quanto a origem do mundo. Então, na cosmologia asteca, o Cipactli, né, é um ser primordial, que existia antes da criação do mundo. Acreditava-se que seu corpo era a matéria-prima a partir do qual os deuses criaram a terra e o céu. Seria como que o caos, né, que aparece, ou o abismo que aparece, né, descrito em Gênesis na Bíblia. Cipactli é frequentemente descrito como um monstro marinho ou dragão, com características de diferentes animais, como crocodilos, peixes e sapos. Representando o caos inicial e a matéria bruta do universo, o Cipactli é uma entidade que simboliza a desordem que precedeu a criação. O caos em si também tem na mitologia grega. Muitas representações o mostram com mandíbulas e dentes afiados, garras e uma pele escamosa e resistente. O Cipactli se alimenta de sangue, carne humana, uma característica que o aproxima do conceito do vampirismo. Esse apetite insaciável dele, né, o torna uma ameaça constante para os seres humanos no mito asteca. De acordo com essa mitologia, os deuses Tezcatlipoca e Quetzalcoatl derrotaram Cipactli e usaram seu corpo para criar o mundo. Suas costas formaram as montanhas e seus ossos as pedras preciosas e os metais. Mas vamos vir um pouco mais para o presente para colocar uma figura que é super moderna e que também se encaixa nessa mistura de vampirismo com criptozoologia, gente. Quem é este bicho? O chupacabra. Chupacabra, né, é da criptozoologia latino-americana, né, é uma criatura relatada principalmente em regiões da América Latina. Conhecido por atacar animais domésticos, beber o seu sangue, o chupacabra é descrito de várias maneiras, desde um réptil com espinhos, que é essa forma que vocês estão vendo aí, até uma criatura semelhante a um cão. Daqui a pouquinho eu já coloco. Embora não seja uma criatura mitológica tradicional, como as que eu falei até aqui, né, o chupacabra se tornou parte da cultura popular e é frequentemente associado ao conceito de vampirismo devido ao seu comportamento predatório e sedento por sangue. O chupacabra surgiu pela primeira vez na década de 1990, principalmente em Porto Rico e posteriormente em outras partes da América Latina, como México, Estados Unidos, até mesmo em outros continentes, até Brasil, o pessoal anda dizendo que viu, né? Os relatos iniciais descreviam uma criatura que atacava e drenava o sangue de animais, especialmente cabras, por isso chupacabras, né, e outros animais de fazenda, levando a crença no chupacabra como uma entidade real. Então ele é descrito de maneiras diversas, variadas, né, como eu disse, às vezes representado como uma criatura reptiliana, como dessa figura aí, né, com pele escamosa, espinhos nas costas, olhos vermelhos brilhantes. No entanto, ao longo dos anos, né, relatos variaram para incluir formas mais caninas ou até mesmo humanoides, dependendo da
questão. E alguns dizem que o tal do ET de Varginha é mais ou menos a versão humanoide do chupacabra. Então tem um monte de coisas aí que as pessoas falam. Então, essa imagem do chupacabra mudou muito ao longo do tempo, devido às adaptações culturais, às diferentes interpretações de testemunhas oculares, e que sempre vão mudando um pouquinho o conto da história, né, gente? Então, essa figura que está aqui é a versão reptiliana dele, e aqui a versão canina. Talvez lembre mais um lobisomem no final da história. As primeiras descrições retratavam o chupacabra como uma criatura então reptiliana, né, com pele verde acinzentada, espinhos nas costas, olhos penetrantes, e depois foi passando para essa versão canina de aspecto estranho, pele sem pelos, aparência esquelética, dependendo do caso. Mas geralmente seria como o tamanho de um cão grande, ou um pouco maior, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ele é conhecido por atacar animais domésticos, especialmente cabras, galinhas, gado, drena o sangue deles através de perfurações circulares, né, na pele. E assim como os vampiros clássicos, o chupacabra é geralmente relatado como sendo ativo durante a noite, solitário em seu comportamento. Apesar dos inúmeros relatos e investigações, inclusive dentro da ufologia, né, que se fez muito disso, as origens precisas do chupacabra continuam sendo um mistério, que, inclusive dentro da criptozoologia. Enquanto os vampiros são amplamente considerados como figuras lendárias dentro da criptozoologia, o chupacabra continua sendo um tema de debate, de investigação, com avistamentos e relatos ainda sendo discutidos e analisados. Okay. Agora vamos para o continente africano para ver este tipo de ser dentro do folclore africano. O que é isso? Assam-Bossam e Sassabonsam. No folclore da África Ocidental, especialmente entre os povos Ashanti e de Gana, existem essas criaturas chamadas Assam-Bossam, Sassam-Bossam. Essas criaturas são descritas como seres vampíricos que habitam árvores e atacam humanos bebendo seu sangue. Tem ganchos de ferro em vez de pés, que facilita a captura das vítimas. Então, os Assam-Bossam e Sassam-Bossam são descritos de várias maneiras, mas compartilham características distintivas, podemos dizer assim. Os dois tipos de seres, né, que têm esses nomes, são muito parecidos, mas são descritos como seres vampíricos que se alimentam de sangue humano e habitam em árvores profundas na floresta. Também são descritos como criaturas semelhantes a árvores, com corpos nodosos, ramificados, cobertos por casca áspera. Seus rostos esculpidos em madeira apresentam olhos vermelhos flamejantes e bocas cheias de dentes afiados. Essa aparência horripilante reflete sua natureza predatória e sanguinária. Uma característica única dessas criaturas são os ganchos de ferro em vez de pés, que lhes permite se pendurar nas árvores e capturar suas vítimas com facilidade. Como criaturas que habitam as árvores, né, os Assam-Bossam e Sassam-Bossam têm uma conexão profunda com o ambiente natural, sendo tanto temidos quanto, na verdade, reverenciados pelos povos Ashanti de Gana. Ok. E aí não podia faltar uma figura, né, que se eu não coloco aqui, vocês reclamariam com toda certeza que é esta criatura. Quem é? Lilith, da mitologia judaica, que na verdade é babilônica, mais antiga, né, gente? Os antigos babilônios viviam com medo da mítica Lilitu, ou Lilith, né? E de suas filhas, as chamadas Lilu. Lilith era considerada um demônio e costumava beber o sangue de bebês. A lenda de Lilith foi originalmente incluída em alguns textos judaicos tradicionais. Ela foi considerada a primeira esposa de Adão antes de Eva, mas isso é posterior à origem da lenda de Lilith, né, entre os babilônios. E Lilith, na mitologia judaica, é frequentemente associada ao vampirismo. Então, após ser a primeira esposa de Adão, Lilith deixou o Éden e se tornou um demônio. Seria essa a ideia, né, talmúdica. Em algumas tradições, ela é vista como uma vampira que se alimenta do sangue de recém-nascidos e mulheres grávidas. Sua história complexa inclui elementos de rebeldia, sexualidade, uma conexão ambígua com o conceito de vampiro. Lilith aparece inicialmente em textos judaicos antigos, incluindo o Talmud e textos cabalísticos, sendo mencionada como a primeira esposa de Adão antes de Eva. Os antigos babilônios tinham mitos sobre uma figura semelhante chamada Lilitu, que mais tarde foi associada a Lilith nas tradições judaicas. Então, por isso que tem essa semelhança, e não posso deixar de demonstrar para vocês uma figura que é
a Lilith babilônica, né? Como seria essa visão, né, da Lilith, que a gente fala aqui. Então Lilith geralmente é retratada como um demônio feminino que desafia a ordem divina e se recusa a se submeter a Adão, na tradição talmúdica, né? Sua independência e desejo de igualdade levam à sua expulsão do Éden. Ou seria uma mulher empoderada, a pombagira, diria o pessoal da Umbanda, né, da Quimbanda, faz alguma conexão, sim. É descrita como uma mulher sedutora e poderosa, frequentemente retratada com asas de morcego e outras características que a conectam ao mundo noturno e ao sobrenatural. Sua conexão com o vampirismo é simbólica, gente, refletindo não apenas um desejo por sangue físico, mas também um desejo por poder e autonomia. Lilith é habilidosa na arte da transformação e da sedução, habilidades que utiliza para atrair suas vítimas e garantir sua presa. Como muitos vampiros, é frequentemente retratada como imortal ou vivendo por muitos longos períodos de tempo, adicionando uma camada de mistério à sua natureza. Nas representações modernas, Lilith assume um papel mais positivo e empoderado, no Brasil associado à pombagira, inclusive. Ela é vista como um símbolo da força feminina, da sexualidade livre, da resistência à opressão. Essa reinterpretação da figura de Lilith busca resgatar sua complexidade e celebrar sua rebeldia contra as normas sociais restritivas. Então, Lilith, a rainha dos súcubos e vampira da mitologia judaica, representa uma figura complexa e fascinante, né, que transcende os limites do tempo e da cultura. Agora vamos pro hinduísmo. O hinduísmo é cheio desse tipo de criaturas, gente. Especialmente os Bhuta e os Preta. Vou começar mostrando a figura de um Bhuta aqui, como poderia ser. Esses dois tipos. Né? No hinduísmo, né, Bhuta e Preta são espíritos malignos associados à morte violenta ou a desejos insatisfeitos. Esses seres são geralmente descritos como se alimentando de carne humana ou sangue, atuando como entidades vampíricas. Um Bhuta ou um Preta é a alma de um homem que morreu prematuramente. Ele vagueia, animando cadáveres à noite, atacando os vivos como um ghoul. No norte da Índia existe o chamado Brahma Rakshasa, uma criatura parecida com um vampiro, com a cabeça cercada por intestinos e uma caveira da qual então ele bebia sangue. Então Bhuta e Preta então, são descritos geralmente como sombras ou formas escuras, invisíveis ou capazes de mudar de forma para enganar e capturar suas presas. Podem aparecer como fantasmas, entidades etéreas que habitam locais abandonados, cemitérios, florestas escuras. Então, como que a gente diferencia um Bhuta de um Preta? Vamos ser mais específicos. Um Bhuta, ele se origina da alma de um indivíduo que morreu prematuramente, seja por morte violenta, suicídio ou acidente. Ok? Incapazes de encontrar paz no além, esses espíritos permanecem presos no plano terrestre, vagando como entidades perturbadas e vingativas. E um Preta, o que é? Então, eu vou colocar a imagem do que seria um Preta aqui. Preta, por outro lado, representa a alma de um indivíduo que cometeu atos terríveis em vida, não alguém que morreu prematuramente, e agora é condenado a vagar pelo mundo como um ser faminto e atormentado. Seus desejos insatisfeitos e karma negativos impedem de alcançar a paz, prendendo-os em um ciclo interminável de sofrimento. Como vampiros clássicos, são mais ativos durante a noite, quando sua presença e influência são mais fortes. Eles se alimentam da energia vital, né, também do prana, nesse caso aqui dos indianos, do sangue ou da carne dos vivos, às vezes possuindo os corpos de suas vítimas para satisfazer seus desejos e continuar sua existência. Mas a mitologia indiana ainda tem uma outra figura, até bem mais pesada do que os Preta, que é esta aqui. Inclusive eu coloquei aqui na nossa capa, né, do nosso episódio de hoje, uma representação mais artística do Vetala. Vetala é um espírito maligno da mitologia indiana que habita cadáveres e é conhecido por possuir e reanimar os mortos. Embora não se alimente de sangue, né, sua associação com a possessão e a reanimação dos mortos coloca-o no âmbito do vampirismo também. O Vetala é mencionado em textos antigos da Índia, como os contos presentes no Baital Patisi,
25 histórias do Baital, uma coleção de histórias narradas pelo rei Vikramaditya, e um Vetala que habita um cadáver. Os dois são os que narram as histórias nesse Baital Patisi. Sua origem remonta a lendas e folclore que exploram o sobrenatural e o mundo dos espíritos na Índia Antiga. O Vetala é conhecido por habitar corpos mortos, frequentemente cadáveres pendurados em árvores crematórias, e usa esses corpos como meio para interagir com os vivos. É retratado como um ser inteligente, malicioso, que desafia e testa os limites dos humanos com jogos de inteligência, desafios, testes de moralidade, né, que colocam a pessoa numa sinuca de bico, geralmente, né? Ele pode oferecer conhecimento ou bênçãos, mas geralmente com um preço alto. Semelhante aos Jinn, né, da mitologia árabe. Né, gente? Como um ser que habita entre o mundo dos vivos e dos mortos, o Vetala possui um conhecimento profundo de segredos ocultos e eventos passados. Embora ele não se alimente de sangue, né, como os vampiros, sua habilidade para reanimar cadáveres e possuir corpos humanos é uma forma de vampirismo espiritual, como é entendido na mitologia indiana. Ele representa o medo do desconhecido e o fascínio pelo sobrenatural, oferecendo uma perspectiva única sobre a relação entre vida, morte e o além. Mas aí temos que falar também, né, das versões célticas desses seres. Vamos colocar um destes aqui primeiro, que são os espíritos de fadas, né, Escócia e Irlanda. Estamos falando dos Sitbalban, né, que são seres supostamente malignos, semelhantes a súcubos nas terras altas da Escócia, e dos Liananshir, da ilha de Man, Escócia e Irlanda, que são dois espíritos de fadas que se deleitam com o sangue. Então esse da foto aí que está, né, essa é um Sitbalban, ou Balban Sit em inglês, das terras altas da Escócia. São criaturas da mitologia escocesa, conhecidas por sua aparência sedutora e habilidades vampíricas. São descritas como mulheres belas e sedutoras que aparecem durante a noite. Quem sabe o Bram Stoker não se baseou nessas aqui para fazer aquelas filhas de Drácula, né, que são geralmente mulheres nessas condições aqui. Seduzem viajantes ou caçadores solitários para áreas isoladas, onde então revelam suas verdadeiras formas. Garras afiadas e um desejo insaciável por sangue. Bebem o sangue de suas vítimas após matá-las com suas garras afiadas. A luz do sol e objetos sagrados são considerados capazes de afastá-las. E um outro tipo de espíritos de fada são os Liananshir, que é essa outra coisa aqui ainda mais bela, né? Da ilha de Man, da Escócia e da Irlanda. São descritos como espíritos femininos que escolhem mortais para serem seus amantes ou protegidos. Veja só. Talvez aqui também tenha ajudado a decalcar as filhas de Drácula aí, né? Possuem habilidades sobrenaturais como a capacidade de prever o futuro ou conceder inspiração artística. Geralmente formam laços duradouros com seus escolhidos, mas podem se tornar possessivos e vingativos se traídos. Embora não consumam sangue como os Sitbalban, né, são associados ao tema do vampirismo devido à sua dependência emocional e psicológica de seus escolhidos. Os Sitbalban têm uma necessidade literal de sangue humano, enquanto os Liananshir podem ter uma dependência emocional de seus escolhidos. Ambos são ativos durante a noite, frequentemente escolhem as presas ou protegidos entre os mortais. Usam sua beleza e encantos para atrair suas vítimas ou escolhidos de maneira semelhante aos vampiros clássicos. Ok. E que correlações nós podemos fazer disso, né, desses vários tipos de seres, com a criptozoologia? E até para poder falar do vampiro clássico também, do livro do Bram Stoker e outros, e que acabaram depois, né, vindo para os filmes. Bom, então vamos falar um pouquinho disso, gente. Que conexão tem? A criptozoologia estuda animais cuja existência não foi comprovada cientificamente. Isso é criptozoologia. Muitas das entidades vampíricas, né, que a gente mencionou aqui podem ser vistas sob essa ótica. Por exemplo, os relatos de chupa-cabra podem ser explicações modernas para avistamentos de animais desconhecidos ou mal compreendidos. Da mesma forma, criaturas como o Jiangxi chinês, né,
podem ser interpretadas como tentativas de explicar doenças ou fenômenos naturais antes do advento da ciência moderna. Então a criptozoologia, ao investigar relatos de criaturas como o chupacabra, busca entender se esses vampiros culturais podem ser baseados em animais reais, ainda não identificados ou que não foram compreendidos pela ciência devidamente. Então esse campo de estudo pode fornecer uma ponte entre o folclore e a ciência. E aí a gente tem muitas perspectivas, né, sobre os antigos mitos. Bom, a presença de entidades vampíricas em diversas culturas levanta uma questão. Poderiam algumas delas ter se baseado em animais reais ainda desconhecidos pela ciência? Bom, a criptozoologia investiga essa possibilidade. E aí eu vou ter que mostrar uma possibilidade para vocês. Que é este bicho aqui. Que bicho é esse? Se chama Desmodus draculae. A América do Sul é lar de morcegos hematófagos, que se alimentam de sangue, né, gente? Como o Desmodus rotundus, que se alimentam do sangue de gado e outros animais. E a sua aparência e hábitos podem ter inspirado lendas de vampiros. Mas em 2013, gente, uma nova espécie de morcego vampiro gigante, que é esse da foto aí, o Desmodus draculae, foi descoberta no Equador. Sua descoberta reabre a discussão sobre a possível inspiração para a lenda de vampiros na região. Mas não só, em todo o mundo. Pode ser que antes, né, centenas ou milhares de anos atrás, existissem espécies maiores ainda de morcegos, né, hematófagos, que devem ter dado origem a muitas dessas lendas. Eu não tenho a menor dúvida nesse sentido. Então a gente pode fazer até uma comparação dos tipos de vampiros mitológicos, alguns deles, né, que eu citei antes, não todos, com o tal vampiro clássico da literatura e do cinema. E o que é o vampiro clássico da literatura e do cinema? Algo como este aqui, o famoso Christopher, né? Christopher, maravilhoso. Eu vi todos os filmes com ele de vampiro na infância, gente. Tem me dá lembranças boas. Isso que eu assistia com meu falecido pai, esses filmes de madrugada, só eu e o papai olhando ali, era uma maravilha, né? Então, o vampiro clássico, né, como popularizado pela literatura, pelo cinema, né, tem características bem distintas, definidas, né, que incluem uma combinação de mitos e da própria imaginação artística que vem pelos livros e dos próprios filmes, né, fazendo essas adaptações. No caso do vampiro clássico da literatura e do cinema, as características principais dele, né, para quem viu filmes, inclusive, vai entender, são a imortalidade, a necessidade de sangue humano, a aversão à luz solar, as habilidades de transformação em morcego, lobo, né? A sedução, a força sobre-humana, capacidade de regeneração, aversão ao alho, cruzes e água benta. Nem estou considerando as adaptações brilhantes da saga Crepúsculo, tá, gente? Por favor, me poupem. Então, alguns exemplos notáveis aí são o Drácula de Bram Stoker, o Nosferatu, Os Vampiros da Criação de Anne Rice, que é uma entrevista com o vampiro, e, né, vamos deixar o Crepúsculo do Stephenie Meyer meio de lado aí, né? Achei meio absurdo, mas vamos lá. Por exemplo, no caso das lâmias impulsas, que eu falei que são da mitologia grega, né? Assim como os vampiros clássicos, tanto as lâmias impulsas também se alimentam de sangue humano, né? Possuem habilidades de transformação associadas à sedução e engano, mas não são afetadas por símbolos religiosos ou alho, e a luz solar não é mencionada como uma fraqueza. No caso dos Strigo e do folclore romeno, tem muitas características semelhantes aos vampiros clássicos, como a necessidade do sangue humano, a habilidade de transformação. Contudo, podem ser afastados por práticas religiosas locais, específicas e rituais que não são necessariamente presentes na representação dos vampiros clássicos. São lá do folclore romeno mesmo. Os Jiangxi da mitologia chinesa, ele se alimenta de força vital dos vivos, como o vampiro clássico, né? Consome sangue, mas se move de maneira peculiar, saltando, por exemplo. Tem uma origem distinta culturalmente, com menos foco na sedução, mais nos rituais taoístas que podem controlá-lo, derrotá-lo. O chupacabra, aqui da criptozoologia latino-americana, se alimenta de sangue, geralmente de animais, não possui aparência humana, pelo menos nas versões mais antigas, nem os aspectos de sedução do vampiro clássico, né? E é descrito como uma criatura animal que mais do que um ser humanoide, mais animal que humanoide. Lá do folclore africano, a Sambosan também bebem sangue humano, mas habitam árvores.
e tem características físicas que são bem diferentes dos vampiros clássicos, tá? Os tais ganchos de ferro. Né? Então a mitologia não enfatiza características como sedução ou aversões religiosas. Aí. A Lilith da mitologia judaica, que na realidade tem uma origem babilônia, né? Também se associa por causa do consumo de sangue, associação com a noite, mas ela tem um papel mais amplo, a Lilith, não é limitada à necessidade de sangue humano ou às fraquezas dos vampiros clássicos, é bem mais complexo que isso. No caso do Bhuta e Preta, do hinduísmo, também eles se alimentam de carne humana ou de sangue. Contudo, são espíritos associados a desejos insatisfeitos ou mortes violentas, sem a imortalidade e os poderes sobrenaturais que são típicos dos vampiros clássicos. E no caso do Vetala, da mitologia indiana também, ele habita os corpos mortos e é uma figura sobrenatural, mas não se alimenta de sangue. A principal característica é a possessão de cadáveres. Vamos mudar o vampiro. Este aqui, Nosferatu. Essa é a versão antiga, né? Já está saindo a versão nova aí. Embora o conceito de vampiro clássico da literatura e do cinema combine várias características mitológicas e culturais, ele também possui distinções notáveis. Enquanto muitas dessas figuras mitológicas compartilham a necessidade de sangue ou energia vital, a representação moderna do vampiro incorpora uma combinação de sedução, imortalidade e uma série de fraquezas específicas que foram padronizadas ao longo do tempo. Então, cada cultura contribuiu com elementos únicos para o mito do vampiro, resultando na figura icônica que hoje é central na cultura popular. Né? Então, a gente consegue ver algumas semelhanças e diferenças entre o chamado vampiro mitológico e o vampiro clássico. Vampiros mitológicos são aqueles primeiros que eu apresentei aqui no episódio, e o vampiro clássico nós estamos falando agora também. No caso da aparência, como é que são os vampiros mitológicos? Eles são descritos como criaturas monstruosas, decompostas, com características animalescas, como asas de morcego, presas afiadas. Geralmente são retratados como seres horripilantes e repulsivos. Até o Nosferatu acaba caindo muito nessa característica aí. Mas o vampiro clássico, né, é retratado como um humanoide elegante, charmoso, com pele pálida, olhos penetrantes, presas afiadas, que foi popularizada pelo Bram Stoker a partir do seu livro Drácula e os filmes também, né? Ele exala sensualidade, mistério, se distancia dessa imagem monstruosa das lendas. Isso quanto à aparência. E quanto às habilidades? Bom, os vampiros mitológicos possuem poderes que variam de acordo com cada mitologia, né? Mas geralmente incluem força sobre-humana, imortalidade, capacidade de se transformar em animais e habilidades hipnóticas. Isso aparece no Drácula, né, gente? Já o vampiro clássico tem um conjunto de habilidades, né, mais padronizado, incluindo a força sobre-humana, a velocidade, a imortalidade, a capacidade de se transformar em morcego, a hipnose também, o controle mental, a sensibilidade à luz solar e a prata também são características marcantes. Né? Algo que também acontece no caso do lobisomem. Quanto à alimentação, bom, os vampiros mitológicos têm necessidade de consumir sangue humano, que é um traço comum, mas o método de obtenção é que pode variar, né? Alguns devoram as vítimas completamente, outros só focam na extração do sangue, como é o caso do vampiro clássico. Então a mordida do vampiro clássico é erotizada, a vítima geralmente desmaiando em êxtase durante o processo. Não é no cinema, é aí que eles valorizam a cena. Né? A ingestão do sangue, então, é visto como essencial para a sua sobrevivência e fonte de poder. Quanto à origem, bom, os vampiros mitológicos, né, a origem deles varia muito também. Alguns são resultado de maldições, outros são criaturas demoníacas já, ou reanimados por rituais necromânticos. No caso do vampiro clássico, a origem está na mordida de outro vampiro, transmitindo a maldição através da linhagem. A figura do vampiro ancestral, como Drácula, é comum nesse contexto. As motivações. Bom, vampiros mitológicos, né, são motivados pela fome de sangue, necessidade de sobrevivência. Alguns podem ter motivações mais complexas, como vingança ou busca por poder. O vampiro clássico, bom, tem motivações mais complicadas, né, mais variadas, mais complexas. Busca por imortalidade, poder, prazer, amor são temas frequentes. A dicotomia entre o bem e o mal também é explorada, com vampiros que lutam contra a sua natureza ou a abraçam completamente. Né? E o impacto cultural? Bom, vampiros mitológicos são figuras de terror e medo, representando os perigos da noite e do desconhecido.
Sua presença nas mitologias servia como um alerta sobre os perigos da morte e da maldade. É isso que supostamente, no sentido mitológico, quer dizer, né? E o vampiro clássico? Bom, ele evoluiu de figuras monstruosas para símbolos de sedução, imortalidade e rebelião. O vampiro clássico se tornou um ícone da cultura pop, inspirando diversas obras de ficção e se tornando objeto de fascínio e fantasia. E aí, se a gente for relacionar os dois tipos de vampiro com a criptozoologia, o que nós encontramos? Os vampiros mitológicos, bom, sua possível ligação com animais reais, no caso dos vampiros mitológicos, né, como morcegos vampiros, que eu mostrei há pouco, abre espaço para especulação e investigação criptozoológica. Além disso, algumas dessas criaturas poderiam se referir a seres de origem interdimensional, talvez o caso do chupacabra, e quem sabe até o ET de Varginha, se for algo parecido com o chupacabra. Né? Então, alguns deles podem se referir a seres de origem interdimensional, contatados pelos povos do passado, interpretados da sua maneira, e ainda hoje acontecendo isso. No caso do vampiro clássico, a figura dele, embora ficcional, pode servir como inspiração para a busca por animais ainda desconhecidos, mas basicamente é mais a ficção mesmo, né? Não interessa muito o resto nesse sentido. Aí nós temos os vários clichês do vampiro, de certa forma, né, que vão se mostrando ao longo da história. Né? Bom, as lendas históricas falam de vampiros que viveram durante séculos e se tornaram proprietários tirânicos. Tensões e guerras frequentemente eclodiam entre esses clãs, mas poucas pessoas ousavam falar dos aristocratas vampiros por medo de se tornarem mortos-vivos. Será? Na verdade, todos os primeiros autores sobre vampiros, o Bram Stoker, o Lord Byron, Polidori e F.S. Le Fanu, deixaram bem claro que alguns viscondes, condes e duques reais foram vampiros durante séculos. Será que é isso? Alguns acreditam nisso. Vocês acreditam nessa possibilidade? Isso é lenda, né, gente? O conceito de vampiros e seres que se alimentam de sangue é universal, se encontrando em inúmeras culturas ao longo da história. Seja como entidades mitológicas, deuses, demônios ou criaturas da criptozoologia, essas figuras refletem os medos e mistérios humanos em torno da morte e da sobrevivência. Ao explorar esses mitos, podemos compreender melhor como diferentes culturas tentaram explicar o inexplicável, muitas vezes fundindo o sobrenatural com possíveis fenômenos naturais. Os vampiros da mitologia, né, são criaturas complexas, fascinantes, que representam nossos medos da morte, da doença e do desconhecido. Seus paralelos com a criptozoologia nos convidam, então, a questionar os limites entre o real e o imaginário e a explorar as profundezas da natureza ainda por serem desvendadas. Gente, que legal. Que legal, né? Um episódio longo, mais de 50 minutos, mas era necessário para apresentar esse monte de criaturas e poder fazer esse fechamento de que pode ter alguma coisa, né, interessante ou real no meio de tantas lendas que vem desde a antiguidade da Mesopotâmia até a década de 90 com chupacabra e coisas desse tipo, ou o ET de Varginha, se for o caso, né, gente? Bom, quem gostou de mais esse episódio, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal, isso não custa nada. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito, muito mesmo. Se quiser fazer um valeu demais, também em qualquer valor, ou um pix em qualquer valor, através da chave pix.paystack@gmail.com. Agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes, o Instagram, @paystack, o Threads Paystack, o TikTok paulo.stack, o X _Paystack, o youtube.com/paulostack, o facebook.com/canal paulostack, meu e-mail paystack@gmail.com. Vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, inclusive sugestões de episódios aqui para essa playlist, né? Realidade paralela, gente. Bem legal mesmo, tá ficando. É a primeira vez que eu falei da criptozoologia, horas que eu queria fazer esse episódio. E é isso. Até o próximo episódio, pessoal. Realidade paralela.
coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.